Olha só, se você tem mais do que 25 anos de idade e precisa aprender conteúdo novo, seja para passar no concurso público, seja para aprender um novo idioma, um instrumento musical, não importa. O que você precisa saber é que a partir dos 25 anos ocorre uma mudança no seu perfil de aprendizagem. Ou seja, o que você utilizava lá atrás no tempo de escola não vai funcionar e a maioria das pessoas não sabe disso. E nesse vídeo aqui, para te ajudar, eu vou te passar um protocolo baseado em evidência científica em 5 etapas para você realmente destravar o seu aprendizado se você tem mais do que 25 anos de idade. Bom, e se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, fui aprovado em 6 concursos públicos, 2 deles em primeiro lugar, mesmo tendo sido o cara que foi reprovado na escola. Qual que é o meu intuito com esse canal? Ajudar você com conhecimento prático, aplicável e principalmente baseado em evidência científica. Então, se você se interessa em aprender mais, controlar sua rotina, os seus hábitos, se manter focado, esse é o canal para você se inscrever. Então, já aperta aqui, se inscreve no canal e já deixa o seu like nesse vídeo. Bom, para a gente começar a entender essa mudança que ocorre, eu preciso te explicar um conceito chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que os seus neurônios têm, o seu sistema nervoso, na verdade, de fazer arranjos, de modificações para fazer você aprender algo novo. Existem 2 formas de neuroplasticidade, a forma adaptativa e regenerativa. Regenerativa basicamente é quando acontece algum trauma, Então a pessoa sofreu alguma lesão no cérebro, uma parte, por exemplo, que era responsável pela fala, e às vezes outra parte do seu cérebro toma essa função e a pessoa consegue desenvolver a capacidade de falar. Mas esse é um outro conceito, a gente vai focar aqui na capacidade adaptativa, que é essa capacidade que você vai ter de aprender algo novo baseado simplesmente no seu interesse. E o conceito mais importante que você precisa aprender sobre neuroplasticidade é que até os 25 anos o cérebro aprende normalmente de forma passiva e ativa. E isso é até impressionante, Se você coloca uma criança, por exemplo, num ambiente que ela é estimulada, ela aprende muito facilmente. Eu vejo isso na prática, Eu tenho minha filha, ela tem 7 anos, a Olivia, e é impressionante a capacidade que ela tem de aprender as coisas de maneira rápida. Então ela escuta uma música 1, 2 vezes ela já consegue cantar. Às vezes música que não é nem no idioma que ela fala, mas ela consegue reproduzir. É muito fácil, ela tem a senha do meu celular, o celular da mãe dela, ela decora isso muito fácil. A gente às vezes demora meses para decorar uma senha nova, de um celular ou de alguém, enfim, e a criança aprende muito facilmente. Então, se até os 25 anos você aprende de forma passiva e ativa, aos 25 anos ocorre uma mudança e você vai aprender preponderantemente de forma ativa. A forma passiva praticamente perde a eficácia. E olha que louco, a maioria dos conteúdos, então se você vai aprender um novo idioma, as escolas, por que as pessoas não aprendem, Uma pequena parte da população aprende um novo idioma depois de adulto, mas uma pequena mesmo, porque a maioria das escolas dão estímulos passivos. Então não adianta, por exemplo, você ficar escutando música, assistindo filme, só esse estímulo passivo não vai fazer você aprender, você precisa da prática ativa. Inclusive, em relação ao idioma, não é incomum você ver alguém que começou a estudar adulto, ficou estudando anos e anos e anos e não aprendeu. De repente precisou morar fora e em poucos meses, às vezes menos de um ano, conseguiu aprender um novo idioma. A galera acha que é a imersão, mas não é, a prática ativa. É realmente estar colocando esse conteúdo para fora de alguma maneira. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico sobre o estudo ativo, Maneiras de você estudar ativamente. Vou falar sobre recuperação ativa da informação. Vou deixar aqui no card para você, mas eu preciso só que você entenda que ocorre essa mudança e agora eu vou te passar algumas ferramentas para você otimizar o seu aprendizado. E para te explicar isso, eu vou utilizar um protocolo de um pesquisador, o Dr. Andrew Huberman. É um protocolo que ele fez baseado nessas evidências mais recentes de aprendizagem, com estudos científicos dos últimos 20 anos, isso evoluiu muito, então eu vou te passar aqui esses 5 etapas que você vai ver, dá para aplicar e vai aumentar muito a sua capacidade de aprender. E o primeiro requisito para o cérebro adulto aprender é estar alerta. Então aqui a gente já tem uma informação importante, não existe aquela história de aprender dormindo, não existe, Isso foi completamente desmascarado ou descartado por toda a evidência científica, não adianta você ficar ouvindo conteúdo depois que você está dormindo, não vai aprender nada. Beleza, Matheus, como é que eu consigo aumentar o meu estado de alerta? Bom, o estado de alerta está muito relacionado a um hormônio chamado noradrenalina. Esse hormônio é responsável por essa sensação de alerta mesmo que a gente fica e a gente pode estimular de algumas maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, é cafeína. Só fazer um adendo aqui para a recomendação de você não consumir cafeína no período da tarde para a noite, porque vai atrapalhar o seu sono. Então a cafeína tem que tomar alguns cuidados em relação a ela. Outra coisa, você pode fazer respirações ativas
aquelas respirações curtas, né? Aumentar a intensidade, assim, ó. Essas respirações, elas aumentam a quantidade desse hormônio, né, no seu sangue e tal, no seu cérebro. Além disso, você pode utilizar o banho gelado. O banho gelado dá uma descarga no seu sistema e aumenta, né, essa noradrenalina, e o seu estado de alerta aumenta muito. Existe até um cara bem famoso chamado Wim Hof. Ele tem um protocolo lá que envolve respirações e banho gelado, né? E isso faz bastante diferença. Eu tomo banhos gelados. Qual o melhor momento para tomar um banho gelado? Antes da prática de estudo. Então, por exemplo, no período da manhã você tem uma oportunidade. Ah, Matheus, eu não consigo fazer o banho gelado. Faz as respirações, usa cafeína, mas tenta estar em estado de alerta. Aquela pessoa caída, estudando caída, não vai aprender, tá? Você lembra dessa pessoa na escola? Eu fui essa pessoa muitas vezes, né? Para quem não sabe, eu fui reprovado na escola. Eu ficava caído na cadeira. É impossível aprender nesse estado, então esse é o primeiro requisito. O segundo requisito para você aprender algo depois de adulto é você estar focado. Se no primeiro requisito eu falei sobre estado de alerta, o estado de alerta sozinho não dá o foco. Você precisa estar focado numa atividade e não disperso. Tanto o estado de alerta quanto o estado de foco estão muito relacionados à motivação. E a motivação relacionada ao hormônio da dopamina. E muita gente acha que a dopamina é o hormônio do prazer, e não é, tá? Dopamina é o hormônio da motivação, é ela que vai colocar energias, né, a quantidade de energia para você realizar algo e aí sim buscando um benefício ali na frente. Então eu vou te dar algumas ferramentas para você aumentar essa motivação, né, e consequentemente a dopamina e ficar mais focado. A primeira ferramenta para aumentar o foco é a questão visual. Não sei se você sabe, mas o nosso foco é preponderantemente visual, né? Como se fosse uma lente de uma câmera filmadora ou de uma câmera fotográfica, a questão visual impacta muito. Então tem um macetezinho, basicamente é você, antes de uma sessão de estudo, trabalhar o seu foco no único ponto. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha frente um copo com água e você pode, por exemplo, ficar focado nesse copo durante ali 20 segundos antes de uma sessão de estudo. Então imagina, você já fez as respirações ou tomou banho gelado e aí você para e foca num ponto só por alguns segundos, aí, um pouco mais de 20 segundos. Esse é o protocolo do pesquisador, né, do Andrew Huberman. Mas é muito interessante isso, porque essa questão visual, quando você vai para a atividade, você já vai mais focado. E eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, de atletas, né? Tem um atleta, o Rafael Nadal, se você olhar a expressão dele, ele ganhou recentemente o 21º Grand Slam, eu acompanho muito tênis, e ele tem essa questão do foco todo o tempo, e tem a ver com concentração, tá? Essa questão da expressão. Não é que você precisa estudar o tempo todo assim, não é, mas essa questão de estar com o olho até um pouquinho assim, ele vai aumentar essa percepção porque é algo importante. Quando você está disperso, o seu cérebro também está disperso. Então, essa atividade de fazer um ponto focal antes do estudo vai aumentar a sua concentração. A segunda ferramenta que você pode utilizar é em relação ao som ambiente. E vou te dar duas opções. A primeira delas é baseado no estudo do professor Lozanov, que foi um pesquisador que disse que as músicas clássicas, né, principalmente a música instrumental, sem letra, ela aumenta a sua concentração. Basicamente, você coloca o seu cérebro num estado ideal para aprender. Eu até tenho um vídeo falando sobre Lozanov, também vou colocar aqui. Depois eu coloco todos os vídeos que eu estou mencionando aqui no card, na descrição desse vídeo, para você depois pesquisar. Então esse é um estudo bem interessante e você pode colocar a música clássica no foninho aí para tentar, você diminui o ruído de fora e também tem o benefício da música clássica. Algumas pessoas não se adaptam. E aí você tem uma segunda opção, que é o ruído branco, tá? Existem pesquisas também que falam que o ruído branco, depois você pesquisa aí no YouTube, ruído branco, numa altura tolerável, não coloca isso tão alto, mas aumenta essa questão do seu foco. Então, duas ferramentas que você pode utilizar. Olha só, e antes de continuar, já lembra de dar o curtir aqui e se inscrever no canal. Eu tenho uma meta de bater 1 milhão de inscritos e para isso eu estou fazendo conteúdo cada vez mais denso, com mais qualidade, mais profundo, com embasamento científico para te ajudar. Então, se inscreve aí que vai ser o melhor negócio para você também. A terceira ferramentinha em relação ao foco que eu quero te passar é você trabalhar a questão da motivação baseado em dor e prazer. Já falei muitas vezes aqui nos meus vídeos, a gente tem duas alavancas que fazem a gente se movimentar, ou é dor ou é prazer. Então, ou você está buscando alguma coisa, algum benefício, ou você está fugindo de alguma dor. E o que o pesquisador Andrew Huberman encontrou é que a gente é mais sensível à dor.
Então, sempre que você coloca as condições do que pode dar errado e fala, nossa, se eu não fizer isso, vai acontecer isso, 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 você normalmente se motiva. E eu tenho um exemplo clássico em relação a isso, que é a galera que estuda, que fez direito na faculdade, né? Tem muitos alunos aí que fizeram direito e acontece um fenômeno interessante. Para a OAB, o cara consegue estudar feito um louco. Ele estuda lá 6, 8, 10 meses seguido para passar na OAB. Quando vai para concurso público, em que o benefício teoricamente é muito maior, porque a OAB você ganha lá o direito de pagar a anuidade da carteirinha, né? Não é nem um emprego ainda, é o direito de pagar a anuidade e depois você vai ter que arrumar seus clientes. No caso do concurso público, uma vez aprovado, você já tem um salário imediatamente. Então, se você for pensar por a questão da recompensa, do prazer, sem dúvida, a gente vai ter muito mais prazer no caso do concurso público. Mas o que acontece é que a pessoa consegue estudar mais para a OAB. E como assim? E aí, basicamente, é essa questão da relação da dor. A pessoa estuda 5 anos e aí ela não quer ter aquela frustração de não ter conseguido a OAB. Isso é uma frustração muito grande. Ela lembra que todos os amigos, ou boa parte dos amigos dela, passou ou passaram, e isso realmente vai causar dor. Então, o medo desse fracasso movimenta a pessoa a estudar e o prazer, às vezes, ele perde relevância. Então, é muito louco. Você pode utilizar isso, basicamente pensando no que pode dar errado ou nos problemas que você tem se você não fizer o que você tem que fazer. Então, é muito louco. Pode te ajudar a concretizar as coisas ali imediatamente. Você fala, nossa, se eu não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Você fala, não quero nem ter que pensar nisso. E aí você entra em ação. Então esse é realmente um motivador. Bom, fechado então esse segundo tópico aí sobre foco, a gente vai para o terceiro requisito obrigatório para um adulto aprender, que é a repetição. Esse, sem dúvida, é um dos mais importantes requisitos que a gente tem. Já falei sobre o estudo ativo, né? Que a partir dos 25 anos você vai ter que estudar ativamente, mas a repetição é, sem dúvida, uma ferramenta muito importante. E o primeiro pesquisador a falar disso lá no século passado foi um pesquisador chamado Hermann Ebbinghaus, e basicamente o que ele achou é o que eles chamam de curva de aprendizagem, alguns chamam de curva de esquecimento, que é o fator do tempo quando você tem acesso a uma informação. Então você teve acesso à informação, você estudou, depois com o passar do tempo naturalmente você vai se esquecendo. Então você precisa da prática de repetição. E aí eu vou falar para você estudar da melhor maneira que eu acredito, que é a maneira intercalada, tá? Isso faz parte do meu método, tá? Eu tenho um método de estudo, né? Baseado em tudo isso que eu já estudei em relação, que eu aprendi, né? E em evidência científica, eu desenvolvi o método 360, ele tem 5 etapas, uma delas é alternar, então você vai variar as matérias que você está estudando. Isso é uma ferramenta fundamental e você também tem que ter um sistema de revisão. Eu criei um sistema chamado Revisão 3D que leva em consideração as revisões mais importantes para quem realmente quer aprender e não quer perder o tempo de fazer 700 revisões, porque é impossível. Então, são as revisões mais importantes, mas você precisa ter em mente que você precisa ter uma frequência de contato com o conteúdo que você estudou. Se você estudar e nunca mais ver ou demorar muito para ver, você naturalmente vai se esquecer. Isso não é algo que você tem problema, basicamente o fator tempo, e ele é um fator preponderante na aprendizagem. A quarta ferramenta que eu quero passar para você é o que você vai ficar mais feliz aqui agora, porque basicamente é o que eles chamam de repetição neural. É uma repetição passiva, ou seja, você não precisa se esforçar, não precisa fazer as revisões, e isso foi identificado num padrão que eles chamam de NDSR, que é Non-Sleep Deep Rest, que nada mais é do que um relaxamento profundo sem dormir. E olha que louco, o que os pesquisadores encontraram é que quando você está num estado de relaxamento profundo, né, que é esse relaxamento que eles falam, você faz uma repetição neural, o seu cérebro recupera aquela informação e é como se ele fizesse uma recuperação dessa informação. E isso aumenta a sua capacidade de aprender. E dentro dessa prática você tem algumas ferramentas, uma delas é o cochilo. Tá? É o que eles chamam de power nap. E eu falo que eu sou o maior profissional de cochilo do mundo. Se você já viu um vídeo que eu falo sobre a minha rotina de estudo, que eu também vou deixar aqui no card, né, quando foi aprovado em primeiro lugar, você vai ver que eu sempre fazia. Eu falo que eu sou profissional em cochilo, eu faço isso há mais de 20 anos. Então, todos os dias eu faço um cochilo. E é de 10 a 30 minutos esse cochilo. E ele aumenta a sua capacidade de reter informação. Olha que louco. Então, você pode fazer o cochilo, você pode fazer uma outra prática chamada Yoga Nidra,
Você pode fazer uma meditação guiada, né, para entrar num estado de relaxamento, mas isso tudo vai fazer com que você tenha uma repetição neural e aprenda de forma, entre aspas, passiva, e vai te ajudar bastante, uma vez que você só precisa estar relaxado e vai aumentar a sua capacidade de memorização. O quinto requisito é fundamental também se você é adulto, que é o sono. Você precisa otimizar e maximizar a sua qualidade e tempo de sono. Não caia nessa falácia e nessas histórias desse povo maluco que fala que você tem que dormir 4 horas por noite, 5 horas por noite, porque você quer correr atrás dos seus objetivos. E confia em mim, eu já utilizei essas técnicas, tudo eu já testei em mim, tá? Então eu já fiz o teste de ficar dormindo menos horas e tentar me acostumar, e a verdade é que não acostuma. O corpo precisa de um horário para dormir. E mais importante, não é só sobre deitar na cama e dormir, tá? Existe toda uma preparação para o sono. Vou deixar também aqui para você um outro vídeo, um vídeo que eu falo sobre o sono, como melhorar a sua qualidade de sono, às vezes até dormindo um pouco menos de horas, porque a qualidade também manda muito, tá? Tudo baseado em evidência científica, tudo nesse padrão do que eu estou passando para você, mas eu quero que você tenha em mente, não existe aprendizagem adulta se você não tiver o sono. É no momento do sono, no sono mais profundo, né, no sono REM, que você tem o transporte dessa informação para a memória de longo prazo. Então não negligencie essa ferramenta, assiste o vídeo que eu vou te passar, vão ter várias dicas práticas para você melhorar a sua qualidade do sono, mas lembra, não é só sobre ir dormir tal horário, é toda uma preparação para ter um sono regenerativo. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, para aí agora e já curte. Lembra da minha meta também, já se inscreve, é 1 milhão de inscritos. Para isso eu melhoro cada vez os conteúdos e eu conto com você aí para me ajudar, então vamos junto aí construir uma comunidade de pessoas que realmente são focados, que fazem a diferença, que passam em concurso e que mudam a vida delas. Então, não deixa de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.